Olá, gente! Estamos aqui a nossa live do apego. Como lidar com o apego? Este é o tema da nossa live de hoje. Vamos aqui mais uma vez, estamos juntos. Olá, boa tarde! Hoje vamos falar sobre o apego, como lidar com o apego. Nessa live é onde eu vou trazer algumas informações bem legaisinhas e principalmente as ferramentas que a gente pode se utilizar para lidar com o apego. Porque como eu disse lá na descrição, né, das divulgações sobre a live, que eu coloquei que ela é a causa do sofrimento humano. E aí eu vou explicar para vocês entenderem por que será que o apego ele é a causa do sofrimento humano. Né? É importante a gente buscar entender esses conceitos, né? Assim, acho que dá uma colaborada muito significativa na nossa qualidade de vida, né? Então, boa tarde para todos vocês que estão aqui entrando, que estão aqui me acompanhando nessa live, onde eu vou falar sobre o apego, né, que é o que provoca o nosso sofrimento humano, é a causa do sofrimento humano. E aí a gente tem várias abordagens que falam de determinadas formas, não tem problema. Então eu vim aqui para esclarecer isso, dessa forma como eu percebo, como eu entendo, para vocês entenderem também e poderem aplicar isso na vida de vocês e com as pessoas que vocês convivem e conhecem. E também que ferramentas são essas que a gente pode lançar mão para, de uma certa forma, nos libertar dos apegos. Então eu sempre gosto de começar as lives falando, né, a definição das palavras. Eu acho que isso ajuda bastante a gente a ter um entendimento maior. Então, o que significa apego? Então, apego significa ligação afetuosa. Outra definição de apego é afeição, estima. E a mais interessante de todas, né? Dedicação constante, excessiva a algo. Então eu me dedico constantemente de maneira excessiva a algo. Então, boa tarde para vocês, queridas, entrando. Então, assim, é tão importante a gente entender por que será então que quando eu falo que o apego é a causa do sofrimento humano? Por que será que a Magda está falando isso aqui, né? Então, se a gente já entende que apego é uma ligação afetuosa e que dependendo, né, dessa dedicação que eu promovo, que eu invisto em algo que eu estou ali me apegando, em algo que eu estou criando uma ligação afetuosa, e se eu fico ali constantemente e excessivamente me dedicando, aí o apego ele vai para um viés que não é tão importante. Por que eu estou falando isso? Porque apegar-se é importante para a construção das relações e dos vínculos. Então, eu não consigo criar vínculo, eu não consigo criar uma ligação, eu não consigo construir uma relação, né, sem criar um vínculo. Não tem como. Então, quando eu me apego, eu estou me ligando afetuosamente a algo. Então, a gente pode se apegar a fatos, a situações, a coisas, sejam elas quais forem, as pessoas, as relações, qualquer tipo de relacionamento. A gente pode se apegar a uma emoção ou a várias emoções, a sentimentos, a pensamentos, a crenças, verdades, né? A padrões e a sistemas da nossa ancestralidade. A gente vai se apegando, né? E aí a gente vai criando uma ligação afetuosa. Só que quando eu me dedico constantemente, de forma excessiva, àquilo que eu me liguei... Oi, querido Robson, Marisa, lindos, boa tarde. Quando eu crio essa ligação e fico me dedicando excessivamente àquilo, né, que pode ser um fato, uma pessoa, um relacionamento, uma emoção, um pensamento, uma crença, um sistema, o nosso sistema da onde a gente veio, da nossa ancestralidade, aí sim, isso pode
criar algo que não é agradável. Por isso que eu digo que o apego é a causa do sofrimento humano. Então, quando a gente é criança, o que acontece? A gente não tem ferramentas para administrar as coisas que a gente sente. A gente vive as emoções elas surgem, a gente reage a elas, ou a gente evita, ou a gente enfrenta, né, basicamente, fisiologicamente falando, e a gente não tem ferramenta. Então a gente vai registrando, a gente vai criando ligações afetuosas, muitas vezes sem ter muito conhecimento. Aí eu venho mais uma vez trazer aquela metáfora que eu adoro. Um dia eu vou aprender a colocar imagem aqui nas lives. Um dia de cada vez, eu vou melhorando, né? Daquele iceberg, ali aquela pontinha de gelo na superfície do mar, que é o que a gente percebe, o que a gente conhece, e aquela imensidão que são os nossos comportamentos, aquilo que a gente sabe, tá no nosso consciente, né, que a gente acessa, e aquela imensidão de gelo na profundidade do mar, que a gente não tem ideia do tamanho da profundidade, né, daquele gelo embaixo, que estão os nossos pensamentos e sentimentos, aquilo que está no inconsciente e que impulsiona e dirige muitos dos nossos comportamentos. Imagina a quantidade de conteúdo que a gente tem ali registrado por todas essas experiências e situações onde não tivemos muitas vezes ferramentas para administrar de uma maneira saudável, inclusive para não deixar instalar aqueles apegos, aquelas feridas emocionais. E aí, é a nossa condição de ser humano, como eu sempre falo nas minhas lives. Nós somos espíritos, almas aqui, vivendo nessa condição de matéria, também limitado, apegado a essa matéria, apegado a tudo que está aqui ao nosso redor. Então existe muito aprendizado, por isso que a gente entra no sofrimento com muita facilidade e muitas vezes a gente leva um tempão para sair daquele sofrimento, daquela dificuldade que a gente está vivendo. Por quê? Porque a gente tem muita dificuldade, não tem um entorno que nos favorece ir em busca desse conhecimento, né? E aí, assim, o que a gente pode fazer, então, quando o apego ele se torna um problema? Quando o apego ele se torna prejudicial na nossa vida? Porque se eu falo, né, que o apego é a causa do sofrimento humano, e depois eu digo para vocês que o apego é a ligação afetuosa que é importante na construção de relações e vínculos. Então eu estou sendo contraditória? Não. Porque é importante a gente construir ligações através do afeto. Porque é assim que a gente é. Só que a gente muitas vezes fica tão apegado a essas experiências que não tivemos ferramentas suficientes para lidar, para poder administrar, que essas informações ficam ali. A gente fica apegado, elas ficam grudadinhas em nós. E muitas vezes sem a gente entender e conhecer, né? Então, quando o apego ele se torna algo prejudicial, ele vira um sofrimento. O que a gente precisa fazer? Então, vamos entender uma coisa muito importante, né? A instalação do apego de maneira prejudicial, ela se dá quando, por exemplo, a gente vive ausências de conclusões adequadas. O que significa isso? Existem situações, né, que precisam ser concluídas e que elas não têm uma conclusão adequada. Existem situações que ficam em aberto, que são situações inacabadas, né? Nós gestalt terapeutas gostamos de chamar de gestalten abertas, né? As gestaltens abertas, uma gestalt aberta. Ela não fechou o ciclo, inicia o desenvolvimento, passa por várias frases e finaliza para uma nova necessidade surgir. Então, esta dificuldade, esta ausência de conclusão adequada nas várias experiências e situações que a gente vive na vida provoca os apegos. E aí a gente fica com aquele sofrimento ali e muitas vezes a gente fica remoendo, reclamando e vai replicando aquele comportamento. Eu agora vou dar um exemplo para vocês e eu gostaria que vocês entendessem que esse exemplo que eu vou dar não significa que todo mundo que vive o que eu vou falar é aquela causa. Por favor, tá? Eu tô dando um exemplo. Então, por exemplo, um exemplo de apego que acontece lá nos primórdios, lá atrás na nossa criança, por exemplo, e que a gente replica
porque aquilo fica remoendo dentro de nós e a gente replica na nossa vida de adulto. Então, um exemplo é, qualquer pessoa, quando busca, tem um relacionamento, né? Tá ali se relacionando com alguém, e aí como a gente quer amar e também quer ser amado, né? A gente entra nas relações. Só que eu vivi algo na minha infância que a gente chama de amor interrompido. É um exemplo, eu vou explicar para vocês o que é isso. Esse trabalho a gente vê muito em constelação familiar. E aí eu vivi um amor interrompido. Um vínculo de amor, de afeto foi quebrado, foi rompido. Por exemplo, quando uma mãe, ela falece no parto e o bebezinho fica ali. Quando uma criança fica adoecida no hospital, hospitalizada, e a mãe tem que ir embora. Ou vice-versa, a mãe fica hospitalizada quando esse bebê nasce e aí a criança vai embora para casa. Ou qualquer vínculo afetivo que foi rompido, distanciado, seja do pai, seja da mãe, que aquela criança vivenciou. Algo muito forte. Porque lembra que apego é uma ligação afetuosa? Né? Então foi rompida. E como é importante o apego para a construção de vínculos e relacionamentos, só que eu tenho que entender que quando eu me dedico excessivamente àquele apego, às vezes as coisas passam, às vezes a gente não fica ali, né? As coisas precisam passar por outras etapas. Então a gente fica preso. Então é muito comum a gente ver uma pessoa quando busca, né, numa constelação, constelar essa dificuldade de um relacionamento onde ela está inserida, ela ama, quer ser amada, e aí ela tem certeza lá no inconsciente dela que esse vínculo vai ser rompido desse amor. Porque ela experimentou o amor interrompido e isso tá lá no inconsciente dela, tá num registro dela. E ela tá ali apegada a esse registro. Ela não transformou, ela não transmutou esse registro. Não foi uma conclusão adequada. Teve uma ausência de uma conclusão, de um fechamento nesta situação. Ficou em aberto aquela situação, até pela falta de entendimento da gente enquanto bebê, enquanto criança, quando vive situações como essas. Então houve um registro e isso vai ser projetado nas relações afetivas dela. Então ela entra e sai das relações. Ela tá vivendo ali uma dificuldade no relacionamento, como ela tem certeza absoluta de que ela vai ser abandonada, por exemplo, e isso que eu tô falando, isso acontece de maneira inconsciente, gente. A gente não tem clareza e consciência que isso vai acontecer. Então, esse fato que tá ali registrado, esse apego, dessa não definição, dessa não conclusão, desse não fechamento daquela situação, vai ser replicado, por exemplo, nesse exemplo que eu tô dando de uma mulher ou de um homem que entra e sai na mesma relação e não consegue se manter naquele relacionamento. Então ele entra e sai, ele ama a pessoa, ele quer ficar com a pessoa, mas ao mesmo tempo ele provoca algo para sair desse relacionamento e depois ele sente vontade de entrar e fica esse ping-pong. Né? E aí isso é um sofrimento para ambos, tanto para quem faz, quanto para quem está ali recebendo esse tipo de situação também na vida. Então isso é um exemplo, e quando a gente constela, por exemplo, a gente vê que houve um amor interrompido lá na infância, como eu já falei aqui para vocês, de alguns exemplos de amor interrompido. Então isso é um dos exemplos de um apego aonde eu estou aqui reproduzindo na minha vida de adulta aquilo que eu fiquei apegado ali por uma falta de conclusão de uma situação que ficou inacabada. Houve um rompimento de um vínculo afetivo muito forte, geralmente ligado a pai ou a mãe e a gente mais criança, com certeza. Então, como desapegar, né, gente? Como nos desprender, né, desses apegos que muitas vezes nos provocam tanto sofrimento, né? Criam tantas dificuldades na nossa vida, né? Não depositar expectativas nas coisas é fundamental, mas como é que a gente pode fazer isso? É importante a gente se envolver emocionalmente, não é fundamental para a criação de vínculos você se envolver emocionalmente com pessoas, situações e etc, como eu já falei. Mas não permitir que esses sentimentos ultrapassam o limite do que é saudável, né, para a mente e para o corpo. É muito importante a gente entender que a gente
tem que saber o limite daquilo que ultrapassa o que é saudável para mim. Então a maturidade emocional, a busca da maturidade emocional, de lidar com essas emoções, com as feridas emocionais, é muito importante. Como é que a gente faz isso? Buscando acessar esses conteúdos, né? Para ter mais flexibilidade nessas relações e não desperdiçar a nossa energia com pessoas e situações desnecessárias. Inclusive, a prática do desapego, né, de poder ter essa percepção, né, vai reduzir a ansiedade de forma abrupta e também o estresse. Porque o estresse é uma forma de apego àquilo que difícil está acontecendo e que gera, né, aquele estresse, aquela irritação, aquela over, né, na pessoa, e a ansiedade que fica ali pensando na frente, fica ali apegado a algo que nem aconteceu. Então esses apegos, né, quando eu trabalho desapego, eu reduzo drasticamente a minha ansiedade, o meu estresse. Para quem? Para pessoas que realmente são muito estressadas e muito ansiosas. Isso é muito importante da gente entender. Esse final de semana agora, daqui a pouco eu vou contar das ferramentas aqui que a gente precisa usar para aprender a lidar com esses apegos, identificar quando um apego ele está sendo prejudicial e causando sofrimento, né? Eu estava num final de semana onde eu fiz parte do Encontro dos Renascedores, né? O Instituto Ibrari do Nilson Bolgeroni, ele promove todo ano o Encontro dos Renascedores, e eu estive lá porque nós fizemos 10 anos, né, do Instituto. Então, é um encontro onde nós, renascedores, nos encontramos num local. A gente estava lá na Chapada, na Alto Paraíso, e a gente oferecido a nós pelo Nilson, né, várias vivências. É um momento de um autoconhecimento mais profundo, de vivenciar, um momento para nós, terapeutas. Podemos, né, através dessa técnica da respiração do renascimento, poder acessar muitas coisas. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque na hora que a gente fez a primeira vivência ali, a primeira integração, né, dos boas-vindas, o Nilson fez uma vivência ali, onde ele falou que o tema deste encontro era o desapego. Aí eu falei, Jesus, que isso? Essa live já estava preparada. Eu já tinha o título dessa live construído há 2 semanas atrás, porque eu não fiz a palestra, eu não fiz a vivência na semana passada. E era não fiz a vivência, não fiz a live na semana passada, que era exatamente esse tema. Deixei para esta semana. Olha a ressonância das coisas na vida da gente. Como é importante eu ter vivenciado, experimentado, né, através desse encontro dos renascedores, respirando, né, várias situações que foram ali propostas, e nós nos colocamos disponíveis para viver, né, e na respiração, trazendo esses conteúdos que muitas vezes a gente não tem noção de onde eles vêm, né, e justamente poder trabalhar o desapego naquilo que eu ainda estou apegada. E a gente tá aqui preso nesta situação de ser humano para isso, gente. Eu falo isso sempre nas minhas lives. Tem sempre conteúdo pra gente poder trabalhar. E quanto mais eu colaboro com esse autoconhecimento para mim, quanto mais eu busco essas renovações e transformações para mim, mais eu me torno uma pessoa, né, mais tranquila em relação a essas questões, e posso colaborar e ajudar vocês que podem me procurar, porque eu faço isso. Eu ajudo como psicóloga, como renascedora, como consteladora familiar. Então, quanto mais eu me trabalho, mais eu tenho ferramentas para colaborar com as pessoas, para elas buscarem, né, o entendimento mais profundo de onde estão esses desapegos, esses apegos que estão provocando o meu sofrimento neste momento, né? E para vocês também, muitos que me assistem aqui, que também são terapeutas, psicólogos, poderem atuar e praticar com os seus clientes, né? Então, a definição de desapego, que eu acho que é uma frase que deveria ficar como marca hoje na nossa live, que é saber atribuir a importância adequada às coisas. Então a gente não tem o menor controle, como eu falei, né? Porque quando a gente é criança, né, a gente não tem muito conhecimento, a gente não tem, nosso sistema físico e neurológico ainda não está em formação.
Então, nós somos completamente dependentes do meio e da nossa família em relação ao processar as experiências. Então, lá, quando eu sou criança, eu não tenho essa condição. Eu não tenho como usar essas ferramentas, porque eu não tenho formação ainda. O meu sistema físico e neurológico ainda não está completo para isso. Então, eu preciso do meio, da ajuda da família, né, do meio, para poder processar. E como eu não dou conta de processar, esses registros vão ficando aqui dentro de mim. E há uma grande dificuldade, muitas vezes, porque a gente se apega às coisas, porque a criação de vínculo se faz através de ligações afetivas, é super importante o apego, mas ele se torna, muitas vezes, sofrimento e embasa, né? Promove as nossas dificuldades por a gente não saber atribuir a importância adequada às coisas. Então, desapego é saber atribuir a importância adequada às coisas. Muitas vezes a gente vai precisar de ferramentas para isso, né? Então, tudo que acontece conosco tem a capacidade de criar imagens que nos influenciam por toda a vida, principalmente quando não conseguimos digerir e integrar adequadamente as experiências que foram difíceis. Então vocês imaginam uma criatura que viveu, né, um rompimento desse vínculo. Tá passando aqui um blu, 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 não sei se vocês estão ouvindo, aqui na rua. Então tem pessoas, muitos de nós, acredito que a grande maioria, viveu situações de rompimentos afetivos muito fortes. E aí a gente não conseguiu adequadamente digerir e integrar essas experiências de maneira adequada. Então fica o quê? Uma situação inacabada, como eu falei lá no início da live. Que o apego, ele se instala quando eu vivo situações que não fecham o ciclo, situações inadequadas, que não têm uma conclusão adequada. E aí eu fico apegada àquilo, porque não foi resolvido. Tá guardado lá naquele lugar lá que eu falo do iceberg, do inconsciente. E toda hora vem à tona querer se trabalhar, querer se resolver, né? E é através das projeções que a gente vai colocando no mundo, das situações difíceis que a gente vai vivendo, no caso da relação aqui que eu contei no início da live também, acho que foi no meio, das pessoas que entram e saem das mesmas relações e ficam em sofrimento, porque elas almejam amor, elas querem dar e receber amor, mas elas têm um registro de que foram abandonadas, de que essa ligação afetiva profunda, ela foi cortada, né? Ela foi rompida, como na experiência do amor interrompido, quando a gente faz constelações. Então isso tem uma projeção, tem uma dificuldade muito grande, ela não consegue entender porque que ela muitas vezes faz determinadas coisas que promovem esses rompimentos, e depois ela quer voltar e fica nesse jogo de vai e volta, de vai e volta, igual um elástico que você puxa e ele nunca arrebenta, né? Não resolve nunca. Então, como é importante a gente entender que não existe outra maneira da gente ir acessar, ir trazer à tona, compreender, entender, deixar vir, deixar surgir aquilo que eu preciso me desapegar. Ao que eu estou apegada? Se eu não busco o autoconhecimento. Como sempre, a base é o autoconhecimento. Por quê? A gente tem uma série de terapias e ferramentas que trazem à tona, né, que esses conteúdos, que facilitam, que colaboram, trazer à tona esses conteúdos. Às vezes a gente vai usando uma ferramenta X, e aí a Y agrega na Z, e aí a gente vai buscando essas informações até que a gente possa reviver, né? Muitas vezes em sensações, e muitas vezes vem pensamentos, e vem compreensões diferenciadas. Eu vou ressignificando, dou um novo significado com aquilo que eu experimentei, por exemplo, no renascimento, quando a gente faz lá, deitadinho, enterrado na areia, só com a boquinha de fora, com uma canguinha aqui, e a gente vai para estados profundos de informações do nosso inconsciente, e que é uma integração com a natureza, é uma integração com nossa essência, e você fica ali naquela experiência, e você vai trazendo essa compreensão, porque você se coloca disponível para ver e sentir. Então, primeiro, eu preciso buscar o autoconhecimento, eu preciso acreditar que o autoconhecimento é uma ferramenta poderosa
para que eu vá entender e compreender. Como que eu busco o autoconhecimento? Através de vários tipos de terapias. No meu caso, sou psicóloga, sou renascedora e sou consteladora familiar. Então, é muito importante a gente entender que através da busca dessas terapias, quando eu busco, eu estou me disponibilizando para ver e sentir. E quando eu vejo e sinto, eu aceito, porque há uma compreensão, né, um entendimento que ele surge. São as tomadas de consciência, a awareness, elas surgem. E aí sim, eu vou me transformar por meio da prática. Porque eu vou começar a funcionar, eu vou começar a me comportar da maneira diferente do que eu vinha me comportando. Ao invés de entrar e sair da mesma relação, aquela mulher ou aquele homem, do exemplo que eu dei, uma vez ela feito uma constelação, por exemplo, e ido lá no amor interrompido, resgatar esse vínculo, agora eu posso me permitir amar, dar amor e receber amor daquele meu companheiro ou companheira que está comigo e que fica se criando tantas quizumbas, tantas dificuldades, tantas questões que a gente não sabe nem de onde vem, né? Tantos comportamentos assim, distorcidos. A pessoa eu te amo, mas fica ali paralisado, né? E isso foi um exemplo. Então eu vou buscar a transformação por meio da prática, porque aí como agora eu entendo e compreendo que aquela dor estava lá e uma vez eu resgato e digiro e integro, eu começo a me comportar de maneira diferente, porque eu vou praticando isso de maneira diferente. E depois que eu começo a praticar, eu preciso fazer a manutenção. O exercício do desapego é essa manutenção necessária o tempo todo, sabe? É muito importante a gente entender que não existe outra forma da gente... Como é que fala? Não existe outra forma da gente trabalhar nas nossas dificuldades, trabalhar esses apegos que ficam ali se repetindo na nossa vida, se a gente não busca todas essas etapas que eu falei, né? O autoconhecimento é a base, eu preciso acreditar que ele é eficiente, eficaz, porque está tudo dentro de mim, não está fora. Muitas vezes a gente precisa de uma medicação, muitas vezes a gente precisa de várias coisas, né? Porque a gente vai buscar uma ferramenta, a gente vai buscar uma terapia, um profissional. Ok, mas esse profissional e essa terapia tem por obrigação fazer com que o outro deixe esse conteúdo vir à tona, favorecer esse conteúdo para que o outro tome a consciência por ele mesmo. Não posso dizer para o outro que é isso ou aquilo outro, né? Daquilo. A experiência da constelação, por exemplo, quando eu expliquei, ela vai viver aquele amor, porque vai aparecer no contexto, vai aparecer no campo. E aí há um resgate, porque eu digiro e integro. É mais ou menos assim que a gente vai comer. Então eu tô ali me alimentando de algo, que eu tô com fome. Então eu preciso digerir a comida. Uma vez que eu digiro a comida, ela vai ser integrada no meu sistema, os nutrientes vão ser distribuídos. Se eu tenho um intestino inflamado, eu não vou conseguir, né, captar aqueles nutrientes para o meu bem-estar, mesmo que eu tenha comido várias coisas maravilhosas. Então, né, quando eu consigo digerir e integrar esses conteúdos por meio dessa busca, isso facilita muito, né? Aí eu preciso me disponibilizar para querer ver e sentir, porque muitas pessoas buscam as terapias, mas elas ficam paralisadas no sentir e no ver, porque às vezes são esses conteúdos dolorosos mesmos que surgem, né? Mas é tão libertador quando eu olho para a dor, porque eu vou ressignificá-la, né? E aí eu transformo por meio da minha prática, porque eu vou praticar uma nova forma de ver, uma nova forma de sentir, uma nova forma de agir, e aí eu vou poder fazer a manutenção para praticar o desapego, né? E então, gente, lembrando que aquela definição daquela frase que eu tô tentando achar, que eu não tô conseguindo achar. Gente, eu sou muito engraçada, porque eu quero finalizar essa live lembrando para vocês, né, a definição que eu trouxe, né, tá aqui. O que é desapego? Então, para que eu pratique o desapego, já falei aqui as ferramentas que são importantes, né? O que fazer para que a gente traga essa lucidez e essa compreensão?
e a gente pratique o desapego para a gente se libertar e não precisar ficar repetindo essas situações inacabadas e poder finalizá-las, poder dar um contorno, poder concluir aquilo de maneira mais adequada. Então, desapego é saber atribuir a importância adequada às coisas. Então, gente, é isso que é a mensagem que eu trago para vocês hoje nessa live, né? Construir um conhecimento onde você vai saber, né? Saber dar a importância, atribuir a importância adequada às coisas. Quando eu atribuo a importância adequada, eu não vou pro over e nem pro afastamento. Principalmente pro over, que é o apego, porque eu fico ali guardando. Então, que vocês todos possam, né, aprender isso, né, a atribuir a importância adequada para as coisas, para poder aplicar e praticar o desapego. Tá com dificuldade? Procura alguém que possa colaborar com você. Eu sou uma dessas pessoas. Eu me formo para isso, eu me preparo para isso e me trabalho para isso constantemente. Eu sou uma profissional do desenvolvimento humano, como psicóloga, consteladora, renascedora. Se eu não aplico isso em mim, como que eu vou poder colaborar? Como que eu vou poder aprofundar mais ainda proporcionar para o meu cliente um aprofundamento maior se eu não proporciono para mim? Né? Então, é no mínimo para sempre, gente. Mas dentro das nossas possibilidades, nos acolhendo, sabe? Nos respeitando, porque também não é para arrancar tudo de uma vez e ficar ali totalmente sem suporte. Não, cada um tem o seu tempo muito específico, a gente precisa aprender isso. Não só nós profissionais da área, mas também a cada um que procura. Quando é oferecido algo para aquele cliente que está ali conosco, ele também precisa saber ter discernimento o quanto é possível para ele ir. E cada um tem o seu tempo, e o tempo é infinito, né? Então, fica aqui a minha mensagem dessa live, né? Vamos saber atribuir a importância adequada às coisas para que a gente aprenda o desapego e fique leve, que as coisas fiquem mais leves na vida da gente, que com leveza, né? O amor tá ali, né? A leveza, ela promove esse estado de amor e aí as coisas fluem, que é de uma maneira bem gostosinha. Então, fica aqui meu beijo, minha gratidão pela presença de todos vocês e daqueles que também vão me ouvir depois lá no meu canal do YouTube e aqui no Instagram, que a live vai ficar gravada, tá? Até semana que vem, gente. Gratidão!